Boa noite, meus irmãos, a paz seja convosco. Hoje, dia 1º de dezembro, de 2021. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de vida. Tinha algo que o nosso pastor sempre falava, o pastor Antônio. Passou janeiro, passou fevereiro, passou março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Você comeu, você bebeu, o Senhor te sustentou. A vida leva-nos às vezes a ter muitas preocupações, mas o Senhor supre todas as nossas necessidades. Estamos vestidos. Paulo vai falar em uma das suas epístolas que só o fato de termos o que vestir e comer, temos que dar graças a Deus. Isso é uma verdade, o resto são vaidades. Não há um mal em almejar coisas maravilhosas em lugares maravilhosos, mas decretar-se inferior, ter qualquer tipo de constrangimento por não conseguir coisas, não é interessante. Você tem que saber que desde o momento que você seja uma boa pessoa, um servo do Senhor, ainda que você tenha pouco, tenha muito, o Senhor vai te multiplicar. Muitas pessoas não entendem o que é a prosperidade bíblica. A prosperidade é a ausência de necessidade. Da mesma maneira que Jesus, ele quando multiplicou ali os pães e os peixes, e ele fez isso, quando ele pega uma pessoa que ganha pouco, essa pessoa paga, se diverte, se veste, é a multiplicação todo mês. Então, quando você vê vários servos do Senhor sobrevivendo com salário mínimo, com 2, isso é o milagre da multiplicação. Então, Deus é poderoso. Ainda que a sua medida venha a ser pequena, você glorifique a Deus, porque Ele não vai deixar que nada te falte. Até a vinda de Jesus, não faltará nada sobre a tua vida, sobre a tua família. Ele é o Deus provedor. O que passar disso é da ordem da perturbação humana, é da ordem da falta de fé, e Deus nos agrada disso. Irmãos, e Batista Alfa e Ômega, no YouTube, no Facebook. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, com o meu cunhado. Recebemos uma pessoa lá de Moçambique que está vendo a nossa página, e o sotaque dele, aquele sotaque meio português, aquela coisa linda. Então nós não sabemos aonde a generosidade de Deus nos alcança. Curta, compartilha, porque no nosso caso você está evangelizando, em nome de Jesus. Hoje é dia de estudo de Gálatas, Gálatas 5 e 1, 5 em diante. Gálatas 5, versículo 1 em diante, diz o seguinte. Primeiro, na minha Bíblia tem um caput lá, a liberdade em Cristo. O livro de Gálatas é um esforço do apóstolo Paulo a implementar a igreja que estava ali na Galácia, naquela região, a reconhecer a graça de Deus e reconhecer que a lei foi útil, que a lei foi necessária, mas Jesus cumpriu a lei no sentido de cumprimento, ou seja, de ter-a finalizado. E com a vida do Senhor, a graça de Deus estabelece sobre nós. Os teólogos usam o nome para o período de tempo na qual o homem, o Deus se relaciona com o homem, o nome de dispensação. Houve a dispensação da inocência, houve os patriarcas, houve o da consciência, houve os patriarcas, a lei. Estamos agora no período da graça, há de vir a do milênio, mas não é só para você compreender que hoje nós temos que ser regidos pela graça de Deus. O que o autor da carta aos Hebreus vai falar que é um pacto de melhores e superiores promessas. E o que é que Satanás usou aquelas pessoas? O índice de resistência para que aquelas pessoas viessem introduzir o judaísmo à igreja de Deus. A igreja de Deus, ela não se mistura com nada. Ou seja, a igreja de Deus, quando eu falo a igreja santa, irrepreensível, ela tem que ser completamente voltada à doutrina de Cristo. Nós falamos errado, confundimos doutrina com costume. Cada igreja tem seu costume. Umas vestem uma roupa melhor, umas priorizam a roupa, outras a oração, outra palavra, e em tudo Jesus seja santo. Nós não estamos aqui em maneira nenhuma criticando. As pessoas se encaixam. Há pessoas que não conseguiriam ficar aqui nesse ambiente. É muito estudo, eu quero uma coisa de mais busca. Há pessoas que não conseguem ficar no ambiente de mais busca. E Pedro vai falar que a multiforme graça de Deus, ou seja, Deus sabendo que não somos iguais, que pensamos diferente, que temos maneiras de se adaptar, trouxe à igreja várias formas.
Isso é bom, mas a doutrina espiritual de Cristo é única, quer na Assembleia de Deus, quer na Igreja Batista, quer na Igreja Universal. Tem que ser pregado que Jesus é o Senhor, que Jesus salva, que existe o batismo nas águas com o Espírito Santo, que há necessidade de se obedecer. Então, a igreja de Jesus em Gálatas estava sendo bombardeada. Nós vamos ver Paulo falando claramente o problema. Eles queriam que ele se circuncidasse. Olha, vocês podem aceitar Jesus, mas circuncida, guarda o sábado. E Paulo falou, de maneira nenhuma. Irmãos, é muito triste hoje, muitos dos evangélicos, repreender determinado segmento do cristianismo e falar, você adora imagem. E hoje nós vemos aí várias coisas, né? Corrente, cruz, toalha ungida. Jesus, ele não pode ser substituído por nada. Isso são infelizmente falhas. Você não vai ser abençoado porque passou uma toalha ungida. Você não vai ser abençoado porque fez uma campanha. Você vai ser abençoado quando é cheio do Espírito Santo de Deus, quando vive uma vida casta diante do Senhor, de oração e santidade. A igreja não pode permitir que movimentos humanos assim a tomem. As portas do inferno não prevalecem sobre a obra de Deus. Sempre tentaram de alguma maneira introduzir algo na igreja, mas aquele que não dorme, não dormitará o guarda de Israel, é o que zela pela igreja. Então, em Gálatas 5, Paulo já começa falando, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. O que significa isso de fato, né? Muitas das vezes, nós temos a aparência. Tem uma palavra do Abu Janra, né, que era o entrevistador do Provocações, que ele falava muito isso. Enforque-se com a corda da liberdade. Isso significa, meu irmão, que muitas pessoas, com um afã de ser livre, são completamente aprisionadas pelo diabo. E em prol de ser livre, tem vários relacionamentos, mas não tem nenhum. Em prol de ser livre, usa todas as drogas ilícitas. Em prol de ser livre e de ter uma pseudo-liberdade, são escravas dos vícios, de demônios e de toda sorte do mal. A liberdade espiritual, ela só acontece com Cristo, porque o homem vive debaixo de uma batalha espiritual. Infelizmente, não existe uma zona de neutralidade. Quando você se levanta, você pode não ter visto, mas há legiões de demônios que queriam te destruir, invadir a tua casa, tacar fogo, que alguém entrasse e te matasse, o pedófilo, mas nada aconteceu, porque os anjos do Senhor ali ficaram 24 horas nos livrando do mal. Talvez você pegue seu carro, sua moto e não veja quantos livramentos Deus te deu. Talvez você chegue no seu escritório, na sua empresa, no seu batalhão, e não saiba que uma rua que você se desviou, ali estava o anjo da morte, porque o mundo espiritual está batalhando, mas aquele que serve a Deus é protegido pelo Senhor. Enquanto há demônios contra nós, a presença poderosa dos anjos de Deus sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus habita em nós, Jesus zela por nós e o Deus Pai poderoso nos guarda. Não existe neutralidade. Paulo está falando, olha, Cristo vos libertou para que de fato seja livre. Vocês são livres das religiões, vocês são livres do jugo do homem, você é livre do álcool, você é livre da prostituição. Aonde Jesus está, a liberdade acontece. Amém, meus irmãos? Amém. Estais, pois, firmes, e não os torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Quando Cristo nos liberta, não é para que nós voltemos à escravidão. Senão acontece aquele provérbio, né? O que acontece se você soltar uma porca? Ela volta para a lama lavada. Então, meus irmãos, nós temos que estar limpo diante de Deus. Que não falte azeite sobre a nossa lâmpada, em todo tempo seja alvo as nossas vestes. E isso quem faz é o poder do Senhor. Não é um ato racional de autossantificação. Esse é um erro. Quando você pega o melhor dia da tua vida, aquele domingo que você sai da igreja, foi para o hospital, evangelizou na rua, nesse dia você também pecou. Nós somos justificados pelo Senhor. Quem faz com que nossas vestes sejam alvas é o sangue do Cordeiro.
E Paulo vai continuar, Gálatas 5,2: escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixasse circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Meus irmãos, uma coisa que Paulo, se você olhar a bibliografia de Paulo, você vê a personalidade dele nas suas escritas, como você vê de Tiago, como você vê de Pedro. Só que Paulo escreveu muitas epístolas, então fica muito mais aflorado. Pedro escreveu algumas. Quando você lê um livro de João, você que já é experimentado na palavra, você lê o Evangelho de João, primeiro, segundo, terceiro epístola de João, você vê a escrita de João voltada ao amor, voltada à comunhão. Quando você vê a escrita de Pedro, você vê lá para que ele foi levantado. Paulo, ele era um homem, não era um homem de meias palavras. E a sociedade hoje, ela não suporta quem diz a verdade. E eu não estou falando aqui da pessoa ser grossa, ser desagradável, pô, toma esse café cuspindo a cada pessoa, está horrível esse café. Não é isso. Mas de que tratar-se de coisas espirituais, nós temos que falar a verdade. Paulo olha para aquela igreja e fala assim, ó: se você circuncidar, Cristo de nada se adiantou na tua vida. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Paulo está falando, não existe negociação com a palavra de Deus. Não existe meio tempo. Irmãos, os dias são maus. Hoje há uma vaidade. Quantas pessoas falam que eu vou falar, e eu estou falando, pode até soar, né, perdão, no sentido de até uma prepotência. Vários estão falando isso. Mas quantos ensinam a você que o seu pastor é Cristo? É difícil. Hoje a gente vê a figura, o apóstolo, a gente vê o ungido, não toquei no ungido de Deus. Irmão, o seu pastor não é Michel, não é Márcio, não é João, o seu pastor é Jesus. A Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida pela sua ovelha. Quem deu a vida por você não fui eu. Ah, mas não existe a figura de pastor de maneira nenhuma. A Bíblia vai falar que ele a uns escolheu como apóstolo, a outros como evangelista, a outros como os pastores. E o autor da carta de Hebreus vai falar que a igreja não permita que seu pastor pastoreie você chorando, gemendo, ou seja, seja obediente, seja firme, mas não coloque um homem no pedestal, não coloque aquela figura. Há pessoas que para comprar um carro tem que conversar com o pastor, há pessoas que para tomar uma atitude simples tem que conversar com o pastor, sabe? Isso é criar uma dependência de homem. É muito bonito, mas por trás é uma dependência da palavra de um homem. O homem falha. O que você tem que fazer é não tomar uma atitude sem orar a Deus, sem orar ao Senhor. Você tem que ser completamente voltado para a presença de Deus. E o que isso significa na prática? Muitas coisas. Esse líder inalcançável cai todo mundo. É o que Zacarias diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Porque as pessoas, por vaidade e ganância, não estão pregando para o povo de Deus que você é de Jesus e somente Jesus é o Senhor da tua vida. A necessidade, sabe, de uma falsa oblação, um falso, você sabe com quem você está falando. Coitado, se você dividir do pastor, você vai ser amaldiçoado. O que é isso, irmãos? Cristo morreu na cruz do Calvário para que sejamos abençoados. Os pastores têm que pregar o que João Batista pregava, importa que ele cresça ou diminua. Que sejamos um referencial de uma boa pessoa, que sejamos um referencial de um homem de bem, com aquela pessoa correta, não de perfeição. Ninguém é perfeito, nem quer ser. A igreja, Paulo está mostrando para isso, vocês têm que estar voltados para a figura de Cristo, não é a figura humana de guardar dia, de guardar a noite, de querer ser circuncidado. A igreja hoje, ela está muito dependente do braço do homem. Eu vejo às vezes programas de televisão falando, para que esse programa continue, eu preciso de tantas pessoas ofertando tanto. Sim, aritmeticamente sim, mas a igreja tem que entender que para a palavra de Deus pregá-la só depende do poder de Deus. Porque ainda que todas as rádios e televisões cessassem, o Evangelho da graça de Deus vai romper nações, porque quem é o dono da igreja é o Senhor Jesus. Essa palavra não chegou até a minha vida, os nossos ancestrais, por televisão nem por internet. Ela chegou por homens, muitas das vezes, com uma roupa feia, escarnecido, chamado de crente,
com pouco estudo, mas cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da bondade de Deus. E hoje a gente vê que está cheio de teólogos, cheio de pessoas perfumadas, métodos sexuais, mas ausentes da manifestação da graça de Deus. A igreja, ela tem que ter Cristo na sua frente. Você, quando ir para casa, você que está me ouvindo, você tem que ter a noção de Jesus, o seu Senhor. É legal gostar de pessoas, é legal ter referencial, mas o melhor é saber em quem você tem crido. A palavra de Deus vai falar que temos que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paulo está batalhando com a igreja de Gálatas. São 4 capítulos, irmãos. Olha, a gente está chegando aqui, olha, primeiro Paulo faz prefácios e saudações. No versículo 1, a ignorância dos Gálatas. Depois ele vai passar fé e cumprimento da lei, os filhos de Deus, o evangelho isento da lei. Ele faz uma parábola sobre Agar. Tudo isso para ensinar que a igreja tinha que ser dominada pelo Senhor, que a igreja só dependia de Deus, que não havia necessidade da igreja ter mais nada do que o Espírito Santo de Deus. Eu sou sim uma pessoa tradicional. O jovem precisa disso para ficar na igreja. A pessoa precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ela não precisa de passeio. Não estou falando que é contra, irmão. Quando eu falo não precisa, é que aquilo não pode ser a sua viga mestre. É maravilhoso, os irmãos. Olha quão bons, quão suave é que os irmãos vivem em união. Não estou falando que é contra o espaço jovem. Não estou falando que eu sou contra. Mas quando uma igreja, ela precisa do átrio para que ela venha ficar ali. O átrio, o que era o átrio? O átrio é o lugar que se comia e se bebia. Aqueles bois todos não era para ser queimado. Queimavam a quantidade, eles comiam, eles bebiam aquela oferta. É maravilhoso. Congresso, já viu? Congresso todo mundo arrumado. Infelizmente, muitos irmãos que não têm necessidade se sentem humilhados. Ninguém chega ali e pergunta para ele se está precisando de alguma coisa. Isso está errado. Se Cristo não separou ninguém por classe social, bom não é quando é bom só para mim. Aqui na Igreja Batista Alfa-Ômega, eu sou muito meticuloso com testemunho. Que graça eu teria de falar, irmã, dá um testemunho aqui. Eu estou aqui, eu ganhei 2 carros, 2 helicópteros, e aí cheio de irmãos desempregados, passando fome. O que eu vou gerar naquela pessoa? Uma glorificação de Cristo ou um questionamento se Deus não está nem abrindo a porta de emprego? Pastor, você é contra testemunho? Não. O que eu sou contra é pessoas quererem entender que a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela é atrelada a uma conquista humana, quando não é. A manifestação do Espírito Santo de Deus e do poder de Deus é atrelada a uma vida cheia da graça de Deus. E bom é quando é bom para todo mundo. Uma comunidade não pode sorrir quando há miseráveis, há pessoas que não têm o básico dentro dela. Uma família não sorri quando o membro está ali doente, passando fome. Não há como, isso é falta de empatia. Essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem, sabe, que toque muitas coisas nossas, mas é esse Evangelho que leva você para o céu. Não é o Evangelho dos congressos, das festas, sabe, daquelas visões. O que vai levar você a ser uma nova criatura é compreender o que a Bíblia diz sobre a tua vida. Versículo 3: de novo testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justifiqueis pela lei, da graça tendes caído. Você acha que esse discurso dentro da igreja de Gálatas, Paulo pregando isso, ele arrancou glória a Deus? Você acha que as pessoas estavam rindo para ele? Mas eu faço outra pergunta. Você acha que Paulo estava preocupado se alguém estava rindo e se alguém estava aceitando? O compromisso do profeta é com a palavra de Deus. O compromisso do profeta é com a mensagem do Senhor. Paulo, ele vai falar em outras epístolas, ainda que vos entristeça por um segundo, para que venha a alegria de Cristo. Meus irmãos, nesta noite, eu convido a você a refletir sobre o que você interpreta por ser Cristo na tua vida. Deixa o Senhor Jesus ser o primeiro na tua vida. Deixa o Senhor Jesus tomar a frente da tua direção.
Deixa o Senhor Jesus ser realmente o que é a nossa igreja, né? O slogan, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é e há de ser para todos sempre. Alfa e ômega são duas letras do alfabeto grego. Eu poderia falar, deixa Jesus ser o A e ser o Z. Vocês já repararam que o Amazon tem uma seta do A até o Z? É a mensagem da empresa, a Amazon. A mensagem de logo é essa. Ou seja, de A a Z a gente faz, porque está no alfabeto norte-americano. Ou seja, Jesus ele quer ser tudo na tua vida. Jesus ele não pode ser meio, ele não pode ser só instrumento. Está cheio de pessoas educadas para o Evangelho, com temor, que é bom, tá? Ninguém está falando que você tem que quebrar, ligar um som alto, mas para ser salvo isso não basta. Tem que ser uma entrega completa. O resto Deus faz, irmãos. A Bíblia vai falar que aquele que começou a boa obra na tua vida é poderoso para completá-la até o fim. Entrega a tua vida a Jesus, você que está me ouvindo, entrega a sua vida ao Cristo ressurreto, entrega a sua vida a Jesus de coração, meu irmão. E não fique pela metade. Se você está em Cristo, você é livre. Jesus não vem para meio termo. A coisa que mais me deixa triste como teólogo é saber que hoje na face da terra há vários irmãos aprisionados pelo manto da religiosidade. Igrejas tristes, sabe? Quando o irmão entra, sabe, alguma coisa pessoal, falando mal. Aí o irmão também não sai da igreja, toma uma atitude de homem. Fala, o homem não serve da questão. Aí fica naquele ambiente, sendo humilhado, humilhando. Igreja é lugar de paz. Igreja é lugar de sentir a presença de Deus. Como é que uma pessoa pode ir para a igreja para se estressar? Como é que uma pessoa pode ir para a igreja para se aborrecer? Há algo errado, meu irmão. Às vezes a gente até sabe que o inimigo, ele é astuto, ele pode usar. Eu tinha uma experiência quando eu era novo convertido, eu peguei a bolsa da irmã e fiz assim. Eu quase apanhei, rapaz. Mas foi feio mesmo. Dedo na cara, você jogou minha bolsa. Mas uma pessoa que não estava na igreja. Eu saí, mas fiquei nervoso, me tremia, sempre fui frouxo mesmo. Você jogou minha bolsa, você quebrou umas coisas. Uma seta. Mais membros do mesmo ministério, um falando do outro, um não gostando do outro. Cristo nos chamou para uma igreja livre, livre do pecado, livre do ódio, livre da falta de amor, livre do rótulo da religião. Quantas pessoas sendo ali quebradas porque um dia cometeram um erro e ninguém perdoa quando Jesus já perdoou. A Bíblia usa o termo, olha como Deus é sábio, que os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Alguém acha alguma coisa no mar? Não acha, irmão. Ah, pastor, mentira que há. Não acha, o mar mesmo não acha. Entendeu? É uma metáfora que o que você fez está lá no fundo para Deus. E quem sou eu para lembrar? Quem é você para jogar a face do seu irmão? Paulo está falando isso para a igreja de Gálatas. Filhos, esquece. A lei foi necessária, passou. Esquece a religião, esquece o jugo, esquece essa coisa, sabe? Que leva, irmãos, o evangelho é maravilhoso. Quando há alguma coisa errada, que igreja é chata, é isso, tem alguma má interpretação. A igreja não é um mar de flores, nós vamos passar por provações. Tem uns louvores da harpa que falam, né? Pega o espinho também, né? Pega o espinho também. Mas, irmãos, eu gosto muito de uma palavra quando Pedro pergunta a Jesus, né? Que Pedro era a pessoa que fazia as perguntas que ninguém queria fazer. A gente te largou tudo, o que a gente vai ganhar? Olha, vai ganhar nesse mundo. Por isso que as promessas bíblicas de vitória são reais, mas tem que ser enquadrado no contexto. Nesse mundo, você vai ganhar 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais casa, mais coisa, mas ele fecha com perseguição. Essa é a vida do crente. Você está conquistando um troço, mas está ali alguma coisa querendo lutar. E muitas pessoas não compreendem esse jogo, ficam fracas na fé. O evangelho não é fácil, mas uma coisa eu garanto, com Deus à frente o mar vai se abrir. Com Deus à frente as coisas vão acontecer. Eu encerro por aqui, que o Espírito do Senhor fale melhor o seu coração, que Deus, né, que é o dono da palavra, que gere fé e vida no seu coração. Cristo vos libertou para que verdadeira seja livre. Amém, meus irmãos? Amém. Vai fechar a mão.